gente teve várias cidades com chuva. É isso mesmo. Uma forte tempestade atingiu inclusive aqui a região metropolitana, a cidade de Campina Grande do Sul. Foram poucos minutos de chuva, mas o Maurício traz a informação direto da redação. Foi pouco tempo, mas a destruição foi grande, hein, Maurício? É isso mesmo, Lércio. É o que os especialistas, né, chamam de microexplosão atmosférica. Foi o que aconteceu em Campina Grande do Sul, em uma forte chuva que durou pouco tempo, mas causou uma grande destruição, como a gente vê nas imagens, né, Lércio? Aconteceu na tarde de ontem aqui na região metropolitana, em Campina Grande do Sul, e provocou bastante destruição. De acordo com o CIMEPAR, o CIMEPAR inicialmente, né, descartou a presença de um tornado, porque às vezes, né, por conta da força da chuva, da força dos ventos, as pessoas podem confundir o fenômeno que aconteceu. Então o CIMEPAR deixou claro que descartou a presença do tornado e disse que o evento então foi esse downburst, que é uma microexplosão atmosférica. De acordo com o CIMEPAR, as equipes avaliaram dados de radar meteorológico, imagens de satélite e também vídeos feitos por moradores, como esse vídeo que nós vemos da destruição causada, né, por essa chuva. Então, o que acontece? O que aconteceu em Campina Grande do Sul não indica vento em rotação, mas sim a característica de uma coluna de ar frio que desce muito rápido dessa nuvem de tempestade. E aí, por isso, causando, então, fortes, além da grande quantidade de água, fortes ventos, e aí, inevitavelmente, a gente tem destelhamentos, árvores derrubadas, carros que muitas vezes são atingidos por estruturas. E no caso de Campina Grande do Sul, a gente vê nessas imagens, lá na BR-116, esse desabamento, né, de uma estrutura de um posto de molas, e com impacto essa cobertura metálica, então, e parte da estrutura de concreto caiu sobre veículos que estavam no pátio. Inclusive, um Fiat Uno ficou praticamente partido ao meio, Laércio, com o impacto, então, dessa estrutura que caiu sobre o automóvel, né? Uma carreta também sofreu danos significativos, mas apesar de toda a destruição ali, dos danos materiais, não houve relato de ninguém ferido. Ainda de acordo com o CIMEPAR, Laércio, ali em Campina Grande do Sul, Capivari, né, registrou 55 milímetros de chuva até às 6h30 da tarde. E em 2 intervalos consecutivos ali de 15 minutos, esses acumulados chegaram então a 21 e 24 milímetros de água. Então foi uma forte tempestade, uma forte chuva que durou pouco tempo, mas foi o suficiente para provocar, né, essa grande destruição lá em Campina Grande do Sul. Não foi pouco não, dá uma olhada como ficou o pátio desse posto de combustíveis aí. O motorista escapou por pouco, né? Saiu do caminhão para avisar o patrão, ó, tem muita tempestade, vou parar aqui no posto. Quando vai para debaixo do posto, cai tudo. Situação registrada ontem, final da tarde, também aqui na região metropolitana. Mas não foi só aqui, não. Na região sudoeste, Maurício, teve mais também fortes chuvas, árvores caindo, pessoal assustado, temporal por lá. Isso mesmo, Lércio. A gente tem vídeos, né, da quantidade de água que caiu nos municípios de Clevelândia, de Francisco Beltrão, de Campo Herê. O bicho tava feio lá no sudoeste do Paraná, Lércio. Marmeleiro também, Renascença, São Lourenço do Oeste. Muita chuva caindo lá pela região. A gente, inclusive, trouxe que houveram acidentes, né, durante essa chuva. Então, muitas pessoas com casas sendo destelhadas, muitas árvores caindo, postes caindo e, inclusive, Laércio, em um dos casos, um veículo acabou sendo atingido por uma árvore lá na região de Chopinzinho. Então, foram muitos municípios afetados por essa forte tempestade e no caso desse homem, que o carro, né, ele havia estacionado o carro no estacionamento de um ginásio para acompanhar uma partida de futsal e aí quando voltou para
para pegar o carro, uma árvore tinha caído e danificado bastante, né, Laércio, esse carro. Apesar também desse susto, esse homem, né, como eu falei, ele não estava no carro, então não houve relato de feridos. Aí nós vemos a imagem da árvore já em cima desse carro. Então, esse é apenas um dos prejuízos que a forte chuva que atingiu o sudoeste do Paraná deixou, Laércio. A gente ainda está esperando uma nota oficial da CIMEPAR sobre os danos, né, completos que aconteceram lá no sudoeste, mas são muitos relatos de ruas alagadas, árvores caídas, postes derrubados, e é algo que a gente não consegue controlar, né? Chuva forte que atingiu lá o sudoeste do Paraná. Situação aí das últimas horas por todo o nosso estado. Também moradores e comerciantes do norte sofreram com as fortes chuvas. Árvores, postes derrubados, além de veículos que foram literalmente arrastados pela água. Galhos espalhados pelas ruas, troncos sobre casas e carros, telhados arrancados. Muita sujeira e diversos transtornos marcaram o cenário encontrado pelos moradores logo após a chuva. A Adriana Catarino nos contou que estava em casa ao lado do marido quando foi surpreendida por um forte barulho. Começou a chover normal, depois, de repente, já começou pedra, escutei barulho de pedra, bateu o telhado, e daí veio o vento e começou a levar tudo, e daí começou a entrar água em casa, porque encheu a laje, né, de água. E aí começou a entrar água e foi água para tudo quanto é lado. Aí escutei barulho de telha. Já no caso do Leandro César, tanto a casa dele quanto a do pai foram danificadas. Um galho chegou a cair sobre o carro do vizinho. O portão ficou travado, impossibilitando a saída de um casal. Leandro relatou que havia acabado de chegar em casa com a esposa e os 2 filhos, quando ouviu o forte estrondo. Foi de repente, estava muito calor. Um calor que já estava passando dos limites. E do nada eu acabei da distribuidora comprar um refrigerante e veio a água, pedra e já ficou tudo branco. Mas foi do nada. Foi branco, ficou branco, rodou e telha batendo, horrível. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e moradores com motosserras trabalharam intensamente em diversas ruas dos bairros para desobstruir as vias e assim retirar árvores e galhos que caíram sobre telhados durante a tempestade. No Jardim Monte Catini, na rua João Batista de Oliveira Filho, uma árvore gigantesca caiu sobre o poste, arrancando fios e deixando o bairro sem luz e sem internet, como muitos outros na região leste. Aqui na escolinha do Botafogo, que fica no Jardim Monte Catini, também na zona leste, o estrago, conforme nós estamos vendo, também não foi diferente de outras casas de bairros aqui da região. Olha só, as telhas simplesmente foram arrancadas e todas foram despencando. O telhado, pelo menos no beiral, olha isso. A imagem é assustadora. Claro que na hora haviam pessoas, principalmente tendo momentos de lazer. O William é um deles. Na hora, vocês estavam simplesmente ali curtindo, piscina. Você, inclusive, estava aqui próximo quando, de repente, tudo desabou. Foi de repente mesmo. A chuva veio, né? Na verdade, foi o maior medo foi o vento, né? Porque a parte de blindex ali até saiu do lugar, as janelas foram para dentro ali, a gente tem que começar a segurar as crianças numa correria lá dentro. Foi assustador mesmo. Aí o carro tava aqui embaixo, 2 carros aqui embaixo, destelhou tudo, caiu em cima dos carros. Durante o temporal, uma situação inusitada aconteceu. Em uma casa de carnes que vende assados na rua Mangaba, no Jardim Interlagos, uma motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento comercial foi arrastada pela força do vento e também uma churrasqueira que simplesmente foi levada. Apesar do susto e também dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. As equipes da Defesa Civil de Londrina distribuíram lonas para famílias que tiveram casas destelhadas em diversos bairros da Zona Leste e outras regiões. Assustando, né? Assustando vários pontos do estado. A gente falou da região metropolitana, falou da região oeste e sudoeste, falou lá do nortão do estado também, com chuvas, tempestades e prejuízos. Graças a Deus a gente não fala de morte, graças a Deus isso não.